Capítulo 11. Segundo Reis. Subtítulo: Joás é ungido rei e escapa da perversa Atália. Quando Atália, mãe de Acasias, soube que seu filho havia sido morto, mandou matar toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, pegou Joás, filho de Acasias, e o raptou dentre os filhos do rei, que seriam mortos. Ela o escondeu de Atália, junto com sua ama, para que não o matassem. Ele esteve escondido com ela no templo do Senhor por 6 anos. Enquanto isso, Atália governava o país. Mas, no 7º ano, Joiada mandou chamar os centuriões dos cários e os oficiais da guarda e os levou consigo para o templo do Senhor. Ele fez com eles uma aliança com juramento no templo do Senhor, e depois lhes mostrou o filho do rei. Então lhes ordenou: fareis o seguinte: quando entrardes para o serviço no sábado, 1/3 de vós fará a guarda do palácio real, outro terço ficará na porta, sur, e o outro terço na porta atrás da guarda. Assim fareis a guarda do templo por turnos. As duas outras companhias que não estão de serviço no sábado farão a guarda do templo do Senhor para proteger o rei. Tomareis posição em volta do rei, cada um com suas armas na mão, e quem tentar passar as fileiras será morto. Acompanhai o rei quando sair e quando entrar. Os centuriões fizeram conforme tudo quanto o sacerdote Joiada havia ordenado. Cada um levou os seus homens ao sacerdote Joiada, tanto os que entravam quanto os que saíam do serviço no sábado. O sacerdote entregou aos centuriões as lanças e os escudos que haviam sido do rei Davi e estavam no templo do Senhor. Os guardas, cada um com as armas na mão, se puseram em volta do rei, do lado direito e esquerdo do templo, ao longo do altar e do templo. Então Joiada lhes apresentou o filho do rei, colocou nele a coroa e lhe entregou uma cópia do testemunho. Então o proclamaram rei e o ungiram, batendo palmas e clamando: Viva o rei! Quando Atália ouviu o barulho dos guardas e do povo, foi ao templo do Senhor, onde estava o povo. Ela viu o rei junto à coluna, conforme o costume, e os capitães e os trombeteiros junto ao rei. E todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas. Então Atália rasgou as vestes e bradou: Traição! Traição! Então o sacerdote Joiada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: Trazei-a para fora das fileiras e matai à espada todo aquele que a seguir, pois o sacerdote tinha dito: não seja ela morta no templo do Senhor. Eles a prenderam e a conduziram ao palácio real pela entrada dos cavalos, e ali a mataram. Joiada fez uma aliança entre o Senhor, o rei e o povo, pela qual este seria o povo do Senhor. Também fez uma aliança entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou no templo de Baal e o derrubou, destruindo totalmente seus altares e suas imagens. Eles ainda mataram Matã, sacerdote de Baal, nos altares. O sacerdote também colocou vigias sobre o templo do Senhor. Também levou os centuriões, os cários, os guardas e todo o povo da terra. Eles levaram o rei do templo do Senhor ao palácio real, através da porta da guarda, e ele se assentou ao trono dos reis. Todo o povo da terra se alegrou, e a cidade ficou em paz, depois que mataram Atália à espada, junto ao palácio real. Subtítulo: Joás começa seu reinado e manda reparar o templo. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Capítulo 12. Segundo Reis. No 7º ano de Jeú, Joás começou a reinar, e reinou 40 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zíbia, de Berseba. Joás fez o que era correto diante do Senhor, no tempo em que o sacerdote Joiada o instruía. Porém, os altares das colinas não foram retirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Joás disse aos sacerdotes:
recolhei toda a prata das ofertas consagradas trazidas ao templo do Senhor, a prata do censo das ofertas individuais, e toda a prata que cada um trouxer voluntariamente para o templo do Senhor, que cada sacerdote a receba dos ofertantes, para que os estragos do templo sejam consertados, onde quer que se encontrem. No 23º ano do rei Joás, os sacerdotes ainda não haviam consertado os estragos do templo. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os demais sacerdotes e lhes disse: Por que ainda não consertastes os estragos do templo? Agora não recebais mais prata dos ofertantes, mas entregai-a para o reparo dos estragos do templo. Os sacerdotes consentiram em não recolher mais prata do povo e em não serem mais os encarregados de consertar os estragos do templo. Mas o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um buraco na tampa e a colocou ao lado do altar, do lado direito de quem entrava no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada depositavam ali toda a prata que se trazia ao templo do Senhor. Quando eles viam que já havia muita prata na caixa, o escrivão do rei e o sumo sacerdote vinham, contavam e punham tudo em sacos encontrados no templo do Senhor. Depois de pesarem, eles entregavam a prata aos trabalhadores responsáveis pelo templo do Senhor. Eles a distribuíam aos carpinteiros e aos construtores, que consertavam o templo do Senhor. Também distribuíam aos pedreiros e aos cortadores de pedras. Eles compravam madeira e pedras lavradas para consertar os estragos do templo do Senhor e para toda despesa com a reforma do templo. Mas a prata trazida ao templo do Senhor não era usada na fabricação de taças de prata, nem apagadores, nem bacias, nem trombetas, nem utensílio algum de ouro ou de prata para o templo do Senhor, porque a entregavam aos que faziam a obra. Eles a usavam para a reforma do templo do Senhor. Não se pedia prestação de contas daqueles para quem se entregava a prata para pagar os trabalhadores, porque eles agiam com fidelidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e a prata das ofertas pelo pecado não era trazida ao templo do Senhor. Esta ia para os sacerdotes. Subtítulo: A morte de Joás, rei de Judá. Nesse tempo, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois, Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Mas Joás, rei de Judá, pegou todas as coisas consagradas que seus pais, Josafá, Jeorão e Acasias, reis de Judá, haviam consagrado e tudo o que ele mesmo havia oferecido, como também todo o ouro que estava no tesouro do templo do Senhor e no palácio real, e o mandou a Hazael, rei da Síria, o qual desistiu de invadir Jerusalém. Os demais atos de Joás e tudo quanto fez estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Os servos de Joás conspiraram contra ele e o mataram em Bet-Milo, perto do caminho que desce para Sila. Os servos que o atacaram e o mataram foram Josacar, filho de Simeate, e Josabade, filho de Somer. Sepultaram-no com seus pais na cidade de Davi, e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Capítulo 13. Segundo Reis. Subtítulo: O reinado de Jeoacás, rei de Israel. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele havia feito Israel pecar. Não os abandonou. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele o entregou durante muito tempo na mão de Hazael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Hazael. Porém, Jeoacás suplicou diante do Senhor, e este o atendeu, porque viu como o rei da Síria oprimia Israel.
Então o Senhor deu um libertador a Israel, de modo que os israelitas se livraram do poder dos sírios e habitaram nas suas tendas, como antes, mas não se desviaram dos pecados da dinastia de Jeroboão, com os quais ele havia feito Israel pecar. Ao contrário, eles os praticaram. Além disso, o poste ídolo permaneceu em Samaria, porque restaram apenas 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de infantaria, de todas as tropas de Jeoacás, porque o rei da Síria os havia destruído e esmagado como pó da eira. Os demais atos de Jeoacás, tudo o que realizou e o seu poder, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Subtítulo: O reinado de Jeoás, rei de Israel. No 37º ano de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, e reinou 16 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor. Não deixou nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito Israel cometer. Ao contrário, ele os praticou. Os demais atos de Jeoás, tudo quanto realizou e o poder com que lutou contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono. Jeoás foi sepultado em Samaria, junto com os reis de Israel. Subtítulo: Eliseu adoece. Eliseu ficou doente da enfermidade que o levou à morte. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, chorando por ele, exclamou: meu pai, tu és como o carro de Israel e seus cavaleiros. Eliseu lhe disse: pega um arco e flechas. Ele pegou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão no arco. Ele o fez. Eliseu pôs as mãos sobre as do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele a abriu. Então Eliseu disse: atira. E ele atirou. Eliseu continuou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre os sírios, porque destruirás totalmente os sírios em Afec. Disse mais: pega as flechas. E ele as pegou. Então disse ao rei de Israel: bate no chão. E ele bateu 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou muito irritado com ele e disse: deveria ter batido 5 ou 6 vezes. Assim atacarias os sírios e os destruirias totalmente. Mas agora atacarias os sírios apenas 3 vezes. Subtítulo: A morte de Eliseu. Depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos Moabitas invadiam a terra no início do ano. Certa vez, algumas pessoas estavam sepultando um homem quando viram uma dessas tropas e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. Azael, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Jeoacás. Mas o Senhor teve misericórdia e se compadeceu deles e se voltou para eles, por causa da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje não o quis destruir, nem expulsá-los da sua presença. Depois da morte de Azael, rei da Síria, seu filho Ben-Hadad reinou em seu lugar. Jeoás, filho de Jeoacás, recuperou de Ben-Hadad, filho de Azael, as cidades que este havia conquistado de seu pai Jeoacás na guerra. Jeoás o atacou 3 vezes, recuperando assim as cidades de Israel.